irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez nesse nosso devocional matinal. Eu queria convidar os irmãos a ler o Salmo 119, versículos 71 e 72, que diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Muitos opositores do cristianismo usam o argumento do sofrimento para invalidar a nossa fé. Podemos dizer que o problema do mal é o calcanhar de Aquiles do cristianismo. Mas isso é apenas se nós não compreendemos, por meio da palavra de Deus, aquilo que Deus quis nos dizer e quis nos revelar. E apesar do problema do mal ser um mistério, porque eles dizem, se Deus é todo poderoso e Deus é todo bondoso, como ele pode permitir o sofrimento ou o mal no nosso mundo? E nós sabemos que todas essas coisas são verdadeiras. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus é todo poderoso e que Deus é todo bondoso, e nós sabemos que o mal está presente neste mundo. Os sofrimentos e as aflições são reais e verdadeiros. Mas apesar do mistério que existe por trás desta realidade, nós temos um Deus que cuida do seu povo e dá muitas e muitas maneiras de nós entendermos e compreendermos à luz do seu plano e da sua obra redentora o sofrimento no mundo. E uma dessas perspectivas o salmista traz para nós nesta manhã, porque ele diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para o salmista, foi bom ele ter passado pela aflição, porque ele vai explicar, tem algo maior e mais importante para ele do que o estado dele naquele momento. E ele diz, para que aprendesse os teus decretos. Então, às vezes, nós olhamos e pensamos, caramba, é difícil passarmos pelo sofrimento e pela aflição. É difícil as lutas que enfrentamos nesse mundo. É difícil as perdas que muitas vezes nos sobrevêm. Mas aqueles que compreendem o valor da palavra de Deus, aqueles que têm contato com a mensagem que Deus nos dá em sua palavra, podem ter uma dimensão completamente diferente. E quando nós olhamos com mais detalhe o Salmo 119, nós vemos que a palavra de Deus tem um papel fundamental em toda a nossa vida. Ela está presente para nos consolar, ela está presente para nos guiar, ela está presente para nos fortalecer, ela está presente para nos alimentar. Ou seja, a palavra de Deus ela tem impacto em todas as áreas da nossa vida. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a entender o valor supremo e exclusivo que a palavra de Deus tem. E o salmista faz essa declaração exatamente porque ele compreende o valor da palavra de Deus. E ele diz, foi-me bom passar pela aflição, porque esta aflição que eu passei, por meio da obra de Deus na minha vida, eu pude aprender os decretos de Deus. Aquela aflição produziu para o salmista algo mais valioso do que aquilo que ele estava sentindo. Era exatamente a compreensão da vontade de Deus sobre a sua vida. Martim Lutero disse uma vez, nunca soube o significado da palavra de Deus até que me encontrei em aflição. Martim Lutero era alguém que ensinava a palavra de Deus, mas ele reconheceu que certas experiências ou certas profundidades do relacionamento com Deus por meio da sua palavra, ele vem por meio das aflições. Então, irmãos, eu não sei como tem sido a sua vida durante todo esse tempo. Talvez você já experimentou a aflição e você pode afirmar com o salmista esta mesma alegria. Talvez você esteja enfrentando agora e eu quero convidá-lo a você se aproximar da palavra de Deus para perceber o quanto Deus é cuidadoso conosco e Ele pode alimentar e suprir as necessidades da nossa alma. Ou talvez você será a pessoa que ainda passará por essa aflição. Saiba, Deus tem um propósito em tudo que faz. Aqueles que são os seus escolhidos, aqueles que são o seu povo, jamais são desamparados. E mesmo diante da aflição e do sofrimento, isso não pode atrapalhar
e estragar a nossa vida, porque Ele cuida de nós em todo o tempo. Veja, o salmista no 72 ele diz: para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Não há riqueza neste mundo que substitua o valor da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Saiba que o acesso que nós temos hoje à palavra de Deus é um bem preciosíssimo para as nossas vidas, e não somente para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Porque quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós também nos beneficiamos e beneficiamos aqueles que estão à nossa volta. Por último, eu quero encerrar com um comentário do próprio salmista, um pouquinho à frente, nos versículos 92 e 93, que diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Louvado seja o Senhor pela sua gloriosa e graciosa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és bom e Tu és todo-poderoso. Sabemos, Senhor, que as lutas, o sofrimento e o mal neste mundo é terrível e muito difícil. Mas nós temos motivos de sobra de confiar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós, a despeito das muitas aflições e dificuldades que passamos. Por isso, Senhor, o que pedimos nesta manhã, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor nos conduza mais profundamente a termos uma intimidade com o Senhor por meio da Tua palavra. Ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos ensina a Tua vontade, Senhor, para que a nossa vida seja aquilo que o Senhor nos ensina por meio dela. Que o nosso viver seja pautado, firmado pelas Tuas palavras. Que ela continue a nos guiar, a nos alimentar, a nos fortalecer, a nos sustentar, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, porque em todas as coisas temos sido experimentados para o louvor da Tua glória. Pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana.